Deixa eu chamar aqui os nossos demais convidados de hoje. O senador Rogério Marinho, líder da oposição, já está conectado conosco? Senador, muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde a você, André, a nossa debatedora e a todos aqueles que acompanham o seu programa. É a Carol Esponza. Obrigado, Carol, mais uma vez pela presença aqui. Doutora Carol. Boa tarde, senador. Excelente. Senador, não sei se o senhor pegou aí o início do programa, mas, enfim, a gente agora tem informações mais claras de como se originou vamos dizer assim, a gente fala muitas vezes que falta vontade política para certas políticas públicas, né? E este documento, que agora eu vou exibir na tela aqui para toda a nossa audiência, ele mostra a vontade política, quem estava por trás da vontade política para fazer o Libera Geral, que lesou os nossos velhinhos em mais de 6 bilhões de reais. Coloca na tela, produção, por favor, o documento na íntegra, para que vocês possam ler comigo aqui. Esse documento, ele é a carta entregue ao Carlos Lupe pelo Paulinho da Força, deputado federal, tá? Junto com o presidente do sindicato, do Sindinap, que é da Força Sindical. Então nós estamos falando aqui de uma entidade que eu nem mais vou chamar de sindicato, embora ela se autodenomine sindicato, mas de uma entidade que ela é vinculada ao partido Solidariedade, porque o Paulinho da Força é Solidariedade, fundador da Força e do partido, e ela tem como vice-presidente o irmão do presidente da República, que é o Frei Chico. Então a gente tem uma vinculação aqui com o governo, né, atual, embora ele não tenha filiação ao PT, mas a gente tem o irmão do presidente da República como vice-presidente dessa entidade. Nós temos então uma entidade que tem hoje como presidente também um sujeito que é do PDT, vinculado ao Carlos Lupe, tá? Que é o Cavalo, Mauro Cavalo. Então nós temos aqui uma situação que ela nos coloca um desafio, até porque, por exemplo, a CPI, senador, que está na Câmara, teve a assinatura do Paulinho da Força. Eu inclusive, já contactei a assessoria, gostaria muito de entender qual o objetivo, porque me parece que não é o mesmo objetivo da oposição. O objetivo de... A gente sabe que há uma disputa política pelo controle de CPIs sempre que elas são instaladas. CPIs que ameaçam o governo normalmente, ou a base do governo, elas sofrem o risco de serem instrumentalizadas pelo governo, terem o seu comando, a sua relatoria, a sua presidência controlada pelo governo. A gente tem uma investigação que até agora poupou justamente esse sindicato, que está na origem, né, da vontade política de todo esse Libera Geral. É o único sindicato daquela lista toda que não sofreu busca e apreensão, segundo o próprio diretor da Polícia Federal. Diretor que fez questão de dar entrevista coletiva, coisa que não é comum numa operação policial. Não só ele, o ministro da Justiça também desceu do seu gabinete para dar uma entrevista, sem falar que o filho do ministro é advogado de uma das entidades. Não vou nem entrar nessa seara, mas a gente tem uma situação em que esta entidade, por exemplo, ela tem vinculação com 3 forças políticas diferentes. A do PDT, que é do Carlos Lupe, que acabou de sair, mas colocou o seu número 2 no lugar, o governo do próprio presidente Lula e o Solidariedade, que tem na mão uma das maiores centrais sindicais do país. Eu queria a sua avaliação, como é que a oposição lida, né, com este cenário, tendo justamente o interesse em aprofundar essas investigações e em responsabilizar as pessoas que estão envolvidas nisso. Bom, são tantas informações ao mesmo tempo, vamos tentar aqui ser bem sucinto para a gente fazer o debate. Bom, primeiro, é importante colocar que é uma enorme necessidade de que tenhamos uma CPMI, não uma CPI. CPI seria pela Câmara ou pelo Senado, mas uma CPMI, que seria mista, com deputados e senadores. Por quê? Porque nós não ficaríamos sujeitos a essa relação que existe hoje, cada vez mais forte, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, com o governo que está apavorado com a possibilidade de que essa CPMI ou CPI possa sair do papel. Então é importante demais. E por que é importante? Porque claramente existem vários entes que deveriam ser entes do Estado brasileiro, instituições,
que aparentemente estão aparelhadas. Eu acho que eu vou dar só um exemplo e passar para o assunto subsequente, e você já falou, mas eu vou realçar. O ministro da Justiça, que deve ser o condutor desse processo, o qual, inclusive, a Polícia Federal está subordinada, declarou de uma forma absolutamente tranquila de que o fato do filho dele ser advogado de duas dessas instituições investigadas não caracteriza conflito de interesse. Ora, tenha santa paciência, se bem que o exemplo vem de cima, né? Na hora que o STF disse que não há esse conflito de interesse quando um cônjuge ou um parente atua, né, num processo em que um dos ministros do STF preside, né, nós realmente estamos com os nossos valores invertidos, né? Nós estamos de ponta cabeça. Então não é por acaso que o Lewandowski, que foi recentemente ministro do STF, pense dessa maneira. Agora, isso é um escárnio, né? Isso é zombar da sociedade brasileira, porque não existe nada mais hediondo do que roubar, assaltar, tungar, né, velhinhos indefesos no final da sua vida laboral, muitos deles analfabetos ou semi-analfabetos, que têm dificuldade de ler um olerite ou um contra-cheque, né? E se você tirar de quem ganha R$ 1.500, 70, 80, R$ 100, você impede que essa pessoa compre um medicamento, se alimente de forma mais adequada, compre um vestuário. Então, é um crime terrível e não pode ficar impune. E nós estamos assistindo aí uma série de tentativas do governo atual de imputar ao governo anterior o que há 2 anos e meio acontece numa proporção gigantesca e numa escalada geométrica. Ela cresce mensalmente. Esse governo atual só tomou uma providência na hora em que a operação da Polícia Federal se estabeleceu e quando o presidente do INSS foi afastado judicialmente. E agora ele está buscando resolver o problema com a intervenção do INSS, pasmem, senhores, buscando funcionários de carreira íntegros que atuaram no governo do presidente Bolsonaro. Então, o Ivens Galera foi nomeado procurador-geral do INSS, ele foi secretário de Previdência adjunto do governo Bolsonaro. A Márcia Elisa de Souza, diretora de benefícios do INSS, foi diretora de benefícios do governo Bolsonaro. E a cereja do bolo, né, o atual presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior, foi o corregedor-geral do governo Bolsonaro de 2019 a 2022. Então, eles estão fechando a porta depois que o roubo aconteceu e buscando as pessoas sérias que nós utilizamos na gestão da máquina pública para justamente combater a fraude. Com 19 dias de governo do presidente Bolsonaro, nós ingressamos com a MP 871, que, por exemplo, impediu que se utilizasse a folha de pagamento para desconto automático. Definimos isso através de boleto. E você leu aí uma carta mostrando que em janeiro de 2023, o Paulinho da Força Sindical e o presidente do Sindilimp vão lá, né, vão lá ao LUP, abraçam o LUP e dizem, vão acabar com esses controles que foram instituídos. Né? Essa questão do desconto em folha, a questão da biometria, da prova de vida, da necessidade de se fazer a validação do cadastro, que houve todo um trabalho ao longo dos 2 anos subsequentes a 2019 para se retirar essa necessidade de validação. É bom lembrar, quem está nos ouvindo, que a CONTAG, que é uma instituição que foi fundada em 1963, a partir de 1988, quando mudou a forma do benefício do Fundo Rural e a Previdência passou a ser ombreada, pelo menos um salário mínimo, né, para quem era aposentado rural, né, a partir de 1994, já fazem mais de 30 anos, a CONTAG realiza a questão de descontos associativos, e em 2018 tinha mais de 80% desses valores, alguma coisa como 400 milhões de reais por ano, tá, em 2018. E o que acontece em 2017, que é importante dizer? Acaba a contribuição obrigatória do imposto sindical. Então, todos esses sindicatos, né, que passaram a ter uma crise de abstinência, porque perderam o dinheiro fácil, né, que era retirado do bolso do trabalhador, se voltaram para a Previdência. Só que eles não contavam que começaria o governo do presidente Bolsonaro. Então, nós fizemos uma lei de combate à antifraude que economizou quase 10 bilhões de reais no primeiro ano, nos 2 primeiros anos. E, inclusive, estabeleceu uma série de mecanismos de controle que incomodaram muito essas entidades. A CONTAG, inclusive, estabilizou
né? Nos 2 primeiros anos, diminuiu em mais de 20% o valor dos consignados. Voltou a crescer em 21 e 22, porque com a pandemia se elasteceu a prova de vida. Em 22, o Congresso Nacional, infelizmente, né, em agosto de 2022, numa medida provisória onde se atravessou um jabuti, se retirou essa condição. E você vê aí o crescimento geométrico, né, desse desconto obrigatório. E é um outro escândalo enorme que acontece aí, que é a questão dos consignados, né, que também tem que ser levado em consideração, que cresceu também violentamente. Nós temos também, além da questão dos consignados, o recurso do Minha Casa Minha Vida, porque eles obrigam essas pessoas a se associarem a essas entidades. A CONTAG, inclusive, é filiada à CUT, né? Essa instituição é filiada à Força Sindical. Aí basta ver para onde é que está indo o dinheiro. Siga o dinheiro, aí você sabe quem se beneficiou e quem se beneficia com essas falcatruas reiteradas, com esse roubo, e não é à toa que o governo está apavorado e procurando os parlamentares para que sejam retiradas assinaturas. Deixa eu abrir, Rogério, para a Carol perguntar ou fazer alguma consideração. O Novo até entrou com uma ação focada no Sindinap, Carol. Exato, o Novo foi entrar só em cima do Sindinap. Mas a minha pergunta, senador, enfim, estava nas redes sociais o final de semana todo falando que, na verdade, o secretário especial da Previdência, quando tudo isso começou, era o senhor, e por isso não estava se falando nada disso. E eu até comentei, falei que maravilha, então bota toda a oposição para assinar o pedido de CPI, que eu tenho certeza que o senador Rogério Marinho vai adorar poder debater tudo isso na CPI, né? Porque a gente sabe que agora só quem está apoiando isso explicitamente, né, o partido inteiro, é o Novo e o PL. E aí, essa medida provisória, que foi a medida provisória 871, que o senhor colocou aí, que economizou tudo isso nesses primeiros anos, foi convertida em lei, né, a Lei 13.846, e depois, o senhor acabou de falar, que em 2022 caiu esse pedaço do texto. Eu acho que o que quais eram os interesses? Voltou? Não sei se ouviu tudo, vou só repetir essa parte. Precisa ficar claro para todo mundo quem estava por trás de derrubar uma lei que dava mais transparência ao INSS, por que isso aconteceu em 2022, se a gente sabe, são dois problemas diferentes, né? Os consignados, que pelo que o senhor falou aqui, era o objeto principal dessa medida provisória, e depois esses descontos dessas associações que a gente sabe que subiu em 23 e em 24. Então, o que aconteceu aí em 22 para ter chegado aonde a gente chegou hoje? Olha, em agosto de 22, infelizmente, numa medida provisória sobre microcrédito, se atravessou um jabuti. O relator da época era o Luiz Miranda, um deputado federal do Distrito Federal, que não é mais hoje deputado federal, e que alega que recebeu um pedido de entidades e de um prefeito, que hoje é prefeito de São José do Rio Preto, o Ricardo, né? Então, ele precisa explicar em que circunstância isso aconteceu. Agora, o que é importante é dizer assim, siga o dinheiro. Quem se locupletou? Quem recebeu? Quem é beneficiado? Né? Por que essas entidades que passaram a ter essa abstinência com a falta do imposto sindical se voltaram para as associações, tanto no empréstimo consignado como nos descontos associativistas? Né? Então, isso vai ficar claramente demonstrado. Por exemplo, vamos aqui para a diferença, Carol. Em junho de 2019, nós recebemos um comunicado do Ministério Público de São Paulo informando que estava havendo um aumento muito grande de descontos associados e que tinha chamado a atenção. Nós tínhamos, na época, em torno de 20 mil reclamações no nosso canal Meu INSS. 20 mil, guarda esse número. O que é que nós fizemos? Nós pegamos as 4 associações que eram responsáveis por 90% dessas denúncias e suspendemos as associações preventivamente por 60 dias. E ao final dos 60 dias, nós descredenciamos em definitivo essas associações, nós retiramos essas associações, porque constatamos que, de fato, elas estavam fazendo desconto sem a devida autorização do associado. Naquela oportunidade, nós devolvemos 57 milhões de reais de contribuições que haviam sido retidas. Agora, e não precisou de Polícia Federal, não precisou de CGU, não precisou de Tribunal de Contas, não precisou da imprensa. Nós agimos de ofício em função da nossa atividade como secretário da Previdência da época. Fizemos uma força-tarefa com CGU, com Tribunal de Contas, com a FEBRABAN,
descredenciamos 40 agentes bancários que estavam assediando aposentados na época. Né? Revisamos mais de 3 milhões de benefícios. Retiramos mais de 266 mil benefícios de seguro-saúde que eram graciosos. Né? Enfim, nós fizemos um trabalho forte de profilaxia dentro do Ministério da Previdência, de tal forma que em 2 anos, quase 10 bilhões de reais foram economizados. Agora, eu li agora, eu estava vendo agora a carta que o Cláudio falava, Carol, olha que interessante. Essa mesma equipe me visitou lá, eu como secretário, Paulinho da Força, o presidente do Sindicato, e vieram com essa mesma proposta. Olha, nós podemos fazer o trabalho que é feito hoje pela Previdência e nós podemos conceder, né, o auxílio-doença, fazer todo o trabalho de correção, né, e de benefício para os associados e e beneficiários da Previdência por todo o país. Eu disse, olha, eu não posso colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Essa proposta ela é indecorosa, né? Eu não vou nem levar em consideração. Né? E essa mesma proposta é apresentada em 23 e aparentemente ela foi recepcionada pelo ministro Carlos Luppes aí, e as portas se abriram. Né? São os mesmos personagens, Carol, os mesmos métodos, e o filme a gente já conhece, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Né? Eu tenho dito o seguinte, a CPMI é muito importante, porque não dá para confiar em Ricardo Lewandowski, como ministro da Justiça, alguém que afirma que o fato do seu filho ser advogado de 2 entidades que estão sendo investigadas, não há conflito de interesse, ou um delegado da Polícia Federal que se arvora em dar notícias de que o Frei Chico, irmão do Lula, não está sendo investigado, apesar da entidade que ele representa ser uma das maiores beneficiárias, né? E você verificar que todo o arco dessas associações que foram recepcionadas e cadastradas no INSS, na sua esmagadora maioria, são aliadas ou filiadas ou têm conexão com as grandes centrais sindicais e partidos de esquerda. Então, é um propinaduto da pior forma, porque você está agredindo, está roubando de quem não tem condição de se defender. É como tirar a merenda da boca de criança. Então, nós já assinamos a CPMI, ato contínuo, toda a oposição fez isso, e quem está com medo da investigação não somos nós. Já protocolou, está para protocolar a CPMI, o requerimento? Cláudio, qual é a estratégia? Vamos conversar amanhã no almoço com os nossos líderes. É bom lembrar que o governo está ávido para saber quem assinou a CPMI para pedir que haja retirada de assinaturas. Claro. A CPMI, ao contrário da CPI, é um instrumento em que a assinatura pode ser retirada até a leitura na primeira sessão congressual. Tá? Então, nós temos que ter estratégia, aumentar o número de assinaturas sem dar a publicidade, né? E quando for marcada a primeira sessão congressual, porque o governo precisa manejar o orçamento, 2 ou 3 dias antes é a hora de se protocolar a CPMI. Mas eu lhe garanto que nós temos um número bastante razoável, bem acima do necessário, nós já temos uma gordura e vamos trabalhar para ter uma gordura ainda maior, porque cada enxadada é uma minhoca. Né? Você puxou a pena, vem a galinha inteira. Né? Todo dia você tem uma notícia diferente da forma como essa verdadeira quadrilha, né, se apossou da máquina pública, em especial da Previdência. Olha, senador, esse teu relato, né, de você ter recebido essa mesma turma aí do Sindinap com o mesmo pedido e com a sua negativa, né, isso é notícia, a gente inclusive vai registrar no site, eu acho que é simbólico, né, porque apesar do jabuti que eles conseguiram colocar nessa MP do microcrédito e vamos dizer assim, ter permitido lá, ter aberto um pouquinho a porteira, me parece que foi depois dessa carta, já na gestão atual, com o Lupe, que o INSS, por meio de alguma instrução normativa ou alguma portaria, permitiu que esse bloqueio que existia, ele fosse retirado. Porque a partir de 2023, Carol, que essas entidades, que não há sindicato entre elas, mas que essas entidades, elas pudessem diretamente, mensalmente, apresentar uma lista de aposentados para a Dataprévia, a Dataprévia inseria tudo no sistema e começava a cobrança. E eles só deveriam
apresentar documentos probatórios caso fossem cobrados a isso. E aí, justamente quando o TCU começou a apurar naquela auditoria, quando começou a questionar essas entidades e pedir as autorizações de desconto, é que se evidenciou que elas não existiam. Boa parte delas não existia. Então, assim, nós temos uma situação que ela é muito, 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 muito grave. Você me permite, Cláudio? Claro. Cláudio, você me permite, que eu acho importante, dentro do seu raciocínio. Bom, eu deixei a Previdência em janeiro de 2020. Passei o ano de 2019 na Previdência. Mas veja o que aconteceu. O que eles pedem, olha o crime que foi proposto e foi perpetrado pela Previdência. É que as entidades têm fé pública, ou seja, elas não precisariam ter um controle por parte da Previdência. É exatamente a proposta que me fizeram. Então, eles concedem o benefício ou fazem empréstimos consignados à revelia do aposentado, que também isso é muito grave, não está sendo colocado, ainda está falando aqui de contribuição associativa, mas tem um empréstimo consignado. Existem vários relatos de aposentados que não solicitaram empréstimo, que tiveram esse dinheiro subtraído e estão pagando 1/3, 30% da sua aposentadoria do dinheiro que sequer receberam. Tá? Então, é muito grave esse assalto ao trabalhador brasileiro mais frágil. Quase 70% dessas pessoas são aposentados rurais, são pessoas com baixa capacidade de fazer esse enfrentamento, são pessoas fragilizadas do ponto de vista social, que foram simplesmente assaltadas por essa quadrilha de bandidos, de fascínoras, porque tem que se indignar com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, onde é que estão as impressões digitais da esquerda? Nós mudamos a forma como se fazia a concessão da aposentadoria rural. Até 2019, um aposentado rural ia a um sindicato rural, em qualquer lugar do país, recebia uma certidão do sindicato rural de que ele, de fato, havia trabalhado tanto tempo, e ele se aposentava a ato contínuo. Então, veja a força do sindicato rural. Porque a aposentadoria rural, ela não é fruto da contribuição, ela é fruto de uma ação assistencial do Estado que foi modificada em 1988. Você recebia, na verdade, 1/3 antes do Fundo Rural. Então, olha a força dos sindicatos. Então, se estabeleceu uma verdadeira máfia nesses sindicatos. O pobre ia lá, o cidadão ia lá e dizia, olha, eu quero a certidão do sindicato. Então, paga aí R$500, R$700, R$800, relatos inúmeros nesse sentido. E o senhor, a partir de agora, o senhor vai ser sócio do sindicato. Então, compulsivamente, ele associava esse aposentado. E o aposentado, é evidente, não, eu vou pagar R$50 ou R$60, aí vou receber R$1.500. Ok. E qual era o serviço que ele recebia? Nenhum. Então, nós mudamos isso em 2019 também, é bom lembrar isso. Nós dissemos, olha, em 2019, com a vigência da medida provisória, é uma autodeclaração sem necessidade do sindicato rural, atestado por um laudo da Emater de cada estado, como transição. E a partir de 2020, isso iria para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, né, como substituto da autodeclaração. Se você pegar a tramitação da MP, dezenas de emendas foram apresentadas e a discussão se deu nesse sentido, né, de parlamentares do PT, do PCdoB, dessa esquerda brasileira, contra essa mudança, que moralizou a forma como foi concedido a aposentadoria rural, e contra a necessidade de se fazer a validação do cadastro. Porque você imagina pegar o cadastro da CONTAG e dizer, olha, 1,5 milhão de aposentados, você concorda em pagar? 90% não ia concordar. As emendas são, passa para 5 anos, passa para 6 anos, desaparece com isso. Por que você tem que perguntar do novo aposentado? Ou seja, encobrindo o crime dos companheiros. Isso é muito grave, porque o que nós estamos assistindo é uma tentativa orquestrada, planejada, milimetricamente, de continuar assaltando o trabalhador brasileiro aposentado, mas o que é mais grave, principalmente aquele que é mais frágil, né? O semi-analfabeto. Tá? Então, é só para enfatizar que as impressões digitais do PT estão em todo o processo. Olha só, antes do senhor ir embora, eu sei que a sua agenda está apertada. O André, também fique à vontade de perguntar, aproveitar aqui, que depois a gente vai, nós três, vamos seguir no nosso debate. Mas eu queria entrar nessa questão do consignado, porque, naturalmente, o consignado, ele
vinha sendo utilizado como uma isca, né? Então, a gente já tem aí um histórico de escândalos do consignado, o senhor mesmo citou, e este consignado vinha sendo... as fraudes vinham sendo combatidas, inclusive até com a ajuda lá da Senacom, do Luciano Tim, que multou várias dessas entidades, dessas instituições financeiras, bancos, etc., que estavam fazendo cobrança errada, né, do consignado. E o consignado virou o quê? Uma isca. Por quê? Quando essas entidades ligam para o aposentado, vocês estão nos assistindo, e diz, olha... nós temos aqui um empréstimo a juros baixos, direto no contra-cheque, sei o que, o senhor concorda aí? O aposentado, o idoso vai e acaba sendo seduzido a concordar com o consignado. Só que o que ele não está sabendo é que quando eles mandam ali a papelada para o sujeito dar o ok, isso quando há o envio, eles mandam também uma carta de associação. Porque o consignado ele só é oferecido a partir da filiação do aposentado a esta entidade. Isso também tem sido utilizado em relação a serviços advocatícios, serviços de saúde, né? E até clube de lazer, essas coisas, daquelas entidades são mais sérias ali, que oferecem alguma coisa, né? Mais sérias aqui, eu estou até sendo muito... muito condescendente com essa turma, mas o fato é que o consignado se tornou realmente uma isca para a venda casada dessa coisa e para o golpe dessa mensalidade associativa. E aí, olha só, eu publiquei ontem, eu gostaria da sua avaliação, publiquei ontem uma informação de que o atual, pode colocar na tela o link 2, Brenda, o atual secretário nacional do consumidor, que é o Vadir Damus, advogado, ex-deputado, bastante conhecido, ele se reuniu com o trio do roubo, né? O trio do roubo, que era o presidente do INSS, pode baixar a matéria, o Stefanuto, o Virgílio, que era o procurador-geral do INSS, e o André Fidelis, que era o diretor de benefícios, né? Todos eles afastados e investigados pela Polícia Federal. Ele se reuniu com esse trio no dia 4 de junho do ano passado, véspera do julgamento da auditoria do Tribunal de Contas da União. Foi a plenário o relatório do Haroldo Cedrais. E aí o que acontece? Ele tem essa reunião na véspera, há o julgamento no dia seguinte, o TCU aprova as medidas que foram determinadas lá para suspensão de novas averbações, tanto das mensalidades como dos consignados, manda bloquear tudo. E aí, dias depois, o Virgílio, que era o procurador do INSS, entra com recurso, ele e algumas entidades, mas ele, como procurador do órgão da Previdência, vai lá e entra com recurso lá no TCU. E nesse recurso ele pede exclusivamente que não fosse para frente, ou seja, que não incidisse a medida tomada a medida saneadora contra os consignados. Ou seja, o mesmo tema da reunião do Vadir Damus vira o tema do recurso do Virgílio, que já sabem que ele recebeu mais de 11 milhões em propina através de familiares e empresas ligadas. Ele entra então no TCU com esse recurso exclusivo para travar as medidas contra o consignado, ou seja, para permitir que o consignado continuasse sendo operado. Eu acho isso muito grave. Por quê? Porque o Vadir Damus, pode voltar com todo mundo, Rogério, o Vadir Damus, quando ele substitui o Luciano Tim, e o Luciano Tim tinha mandado abrir uma série de investigações para apurar fraude no consignado, o Vadir Damus, quando assume o lugar dele, encerra todas essas investigações, arquiva tudo. E aí depois se reúne com o trio Parada Dura aí, dentro desse contexto, que a gente está vendo que o consignado acaba tendo esse papel, vamos dizer assim, esse protagonismo nesse esquema todo. Me parece que a convocação do Vadir Damus se torna também urgente, imprescindível para que ele explique essa reunião, não? Não tenha dúvida, né? Nós temos aí muitos personagens, né? O roubo tem uma dimensão tão grande, Cláudio, que eu não tenho dúvida que haverá muitos desdobramentos. Eu tenho dito
repetindo uma frase que não é minha, siga o dinheiro, né? Quem é beneficiário, quem se locupletou com isso, quem tem a necessidade de enganar a população, né? Quem permitiu que os mecanismos fossem afrouxados, desde a questão da tramitação dentro do próprio Congresso Nacional, até medidas de instruções normativas que foram expedidas ao longo do tempo pela Previdência Social. Eu não tenho dúvida também que corrupção sempre existiu. Agora é o nosso papel e o nosso dever, na hora que se exerce um cargo público, tentar combatê-la, minorá-la e responsabilizar aqueles que, porventura, cometam esse tipo de transgressão, né? Eu vejo isso como uma oportunidade de passar limpo uma entidade que representa hoje muito para o Brasil como um todo. A gente está falando aí de 40 milhões de brasileiros, né, que recebem aposentadorias hoje. Nós estamos falando aí de uma folha de 80 bilhões de reais por mês. Olha a magnitude, né, dessa instituição e a necessidade de preservá-la como um legado da sociedade como um todo, né? Ela já foi, ao longo do seu tempo, extremamente permeada, agredida, é recorrente o problema de fraude contra a Previdência Social. Agora, nessa dimensão, com essa capilaridade, e eu diria com essa conexão com o governo atual através da sua ação sindical, eu acho que ela é sui generis, ela é ímpar. E isso precisa ser apurado, porque o irmão do presidente da República, o Frei Chico, era um dos mais importantes mandatários de uma dessas instituições. Isso não pode ficar impune. Não é possível que nós varramos isso para debaixo do tapete. Se é um elefante muito grande, a gente vai tropeçar nele. Tá? Tem coisas importantes para discutir. Tem o roubo contra os velhinhos da aposentadoria. Tem a reconciliação do país. Aliás, eu quero aproveitar esse momento aqui, Cláudio, eu vou ter que me ausentar, né, e a gente pode voltar em outro momento, para convidar todos para quarta-feira agora, né, para a nossa caminhada pacífica da Torre de TV a partir das 4 da tarde até o Congresso Nacional, né, reivindicando os senhores parlamentares que se sensibilizem pela reconciliação nacional e pela anistia já. Senador, sei que o senhor tem que ir embora, mas eu queria fazer uma última pergunta, você pode responder sim ou não. Na sua opinião, o Lula sabia do esquema aí do roubo dos aposentados? Sim ou não é complicado falar para você. Muitas coisas, muitas situações no entorno do presidente Lula, mas não vou ser leviano e fazer uma afirmação de que ele sabia, né? Eu sei que ele é uma pessoa que tem profunda ligação com a atividade sindical. Ele foi presidente do sindicato, né? Toda a sua atividade política ligada a sindicato, e são os sindicatos, através das associações, né, que estão sendo beneficiados por esse roubo, por essa falcatrua. Isso sim. Muito bem. Obrigado, senador Rogério Marinho, líder da oposição. Vamos acompanhar aí. O senhor fica já convidado para vir aqui com mais calma para a gente poder debater esse e outros temas. Grande abraço.